Acho que isso faz toda a diferença. Mas eu acho que tudo isso a gente pode engatar agora para ver se o público vai concordar com a gente na questão do ciúme saudável e o do ciúme obsessivo. Os graus de ciúme. Porque aí é o que eu queria chamar a atenção. Eu penso que existe sim, a gente pode falar num tipo de ciúme saudável. É aquele ciúme assim que eu penso, tipo, que ele é inerente ao ser humano, né? Ele, digamos assim, ele tá na... Se a gente tivesse que tentar localizar esse tipo de ciúme, ele estaria numa esfera tipo do receio, tipo... Ele estaria na esfera da preocupação em, tipo, eu não quero deixar de me relacionar com você, eu não quero te perder. Da exclusividade, um pouco. Da exclusividade. Eu sou a única pessoa pra você e tal. Sim, esse tipo de ciúme saudável é um tipo de ciúme que eu penso que ele é capaz de levar a gente para informar o nosso comportamento para cuidar do relacionamento, sabe? Porque tipo, eu sinto ciúme, eu não quero perder, então o que eu posso fazer para não perder, né? Então esse ciúme saudável, ele é o que eu penso, é uma das coisas que contribui, não é a única, mas penso que contribui para cuidar do relacionamento. Mas cuidar no bom sentido, né? Porque quando a gente for discutir o obsessivo, a gente vai ver que é diferente. E esse ciúme, ele é demonstrado? Porque tem muita gente que sente ciúme e não demonstra. Eu, por exemplo, escolho não demonstrar todas as vezes possíveis, porque tem hora que também, né, não é tão possível isso, você demonstra. Mas é sempre de uma maneira falando, olha... Não curti não, fiquei meio chateada e, sei lá, foi contra as minhas expectativas. Mas tem gente que emburra, tem gente que briga, tem gente que faz disso uma grande DR. E a minha questão tem como existir o ciúme saudável sendo demonstrado? Porque eu fico pensando que pode ser que o ciúme é saudável e o jeito de demonstrar o ciúme leva aquilo para um lugar que ele deixou de ser saudável. Sim. Então são duas escalas também. Muito complicadas de pensar. Assino embaixo, eu tô de acordo. Porque eu penso, né, que você, para muitas pessoas, acho que talvez até para homem, aí não sei, aqui é um machismo total, gente, vocês me desculpem aí. Tem ninguém fazendo TCC aqui não. Eu penso que para homem é muito difícil você demonstrar o ciúme, porque para alguns é uma demonstração de fraqueza. Você está demonstrando que você tem um ponto fraco. De vulnerabilidade. Eu tenho medo de perder. Sim, você é vulnerável em algum sentido. Penso assim, que acho que tem gente que, ao invés de demonstrar ciúme, ela reage de outra forma, tipo emburra, afasta. Mas também tem gente que acho que se sente mais impelido, assim, não, eu tenho que cuidar desse relacionamento, que eu não posso. Eu acho que, digamos assim, se a pessoa tiver, digamos, segurança, tiver ciência do que ela está sentindo, eu acho que ela tem capacidade para instrumentalizar esse ciúme para fazer dele uma coisa boa para o relacionamento. É fazer dele uma motivação para trabalhar melhor, às vezes até a proximidade que ela tem com aquela outra pessoa. De tipo, não, peraí, então eu tô vendo que existe algum tipo de ameaça, então eu vou cuidar mais disso aqui, ficar mais próximo, transformar isso minha prioridade maior para trazer para perto. Mas eu acho que não é comum, hein? Não, eu acho que não é comum. E aí eu acho que é andar, digamos, no fio da navalha, né? Porque esse cuidar do relacionamento, se você erra o grau, aí entra no que a gente chamaria aqui de ciúme obsessivo. Porque o cuidar muitas vezes é o quê? Eu não vou deixar fulano sair de casa. Se eu achar que ela tá dando moral pra outra pessoa, eu vou lá, eu bato, arrebento, etc, etc, né? Ou não pode seguir nenhum homem, não pode seguir nenhuma mulher. Tipo, aí é o fio da navalha, né? Aí por isso que é um assunto delicado de se tratar, né? Porque você está lidando com sentimentos, muitas vezes sentimentos que você não gostaria de ter e se quer demonstrar, tipo, um sentimento de vulnerabilidade. Porque, em última instância, quando você tem ciúme, você está dizendo, olha, meu amigo, você, em alguma medida, me tem na sua mão, né? Você é tão importante para mim que eu não estou disposto a me sentir de uma maneira que eu posso pensar que eu vou te perder. Sim. E é muito tiro pela culatra, em qualquer um dos casos também, porque uma coisa que pode acontecer é, se por acaso a pessoa não tiver notado nada do que está acontecendo, vamos supor que existe uma crise de ciúme porque você viu que fulana tá dando moral pro Áureo. Tipo, eu vi que fulana tá dando moral pra você. Você nem tinha percebido antes, você não tava nem aí pra conversa, e aí eu venho te externar isso, falar,
falar, ó, Áureo, fulana tá dando moral pra você. E aí você fala pra mim, não, mas tem nada a ver, eu nem tinha percebido. Se você for um mau caráter e se você tiver a intenção de realmente fazer alguma coisa fora do relacionamento, eu te acendi uma luz na sua cabeça de tipo, fulana te dá moral. E aí você começa a olhar a fulana de um jeito diferente, independente de se você tem intenção ou não. Porque também é inerente do ser humano ter ego, gostar de ter o seu ego amaciado. Então, se você sabe que a fulana tem bons olhos pra você, quando você souber que você vai encontrar a fulana numa outra oportunidade, você vai estar um pouco mais bem apessoado, porque, nossa, fulana, ela me curte, então eu vou mostrar pra ela que eu sou foda mesmo se você não tem intenção. Mas aí, com base no que você estava dizendo, aí eu acho que a gente consegue, digamos, ter algumas pistas sobre a natureza, a especificidade desse ciúme possessivo, sabe? Desse ciúme, não, possessivo não, desse ciúme obsessivo. Porque dentro desse ciúme obsessivo, né, a gente começa a fugir da realidade, eu acho, né? Que num ciúme obsessivo você começa a ter uma recorrência de pensamento negativo. Muitas vezes pensamentos esses que não têm fundamento na realidade. Fulano tá olhando pra você assim e eu já começo, não, meu Deus do céu, olha o jeito que tá olhando e tal. Então isso começa a criar uma espiral, né, dentro do relacionamento que precisa ser tratado. Precisa ser bem analisado, precisa ser tratado. Muitas vezes vai precisar de ajuda externa, né? Porque muitas vezes isso vai culminar numa visão que não é realista do relacionamento, né? Tipo, a gente tá fugindo totalmente da realidade do relacionamento. Mas sabe o que é foda? O foda é que pra essa pessoa que é obsessiva e sente ciúme obsessivo, essa é uma realidade. Sim. Dentro da cabeça dela, tudo isso é real. Sim. Tudo isso tá acontecendo. A pessoa pode nem estar olhando pra outra pessoa, ou tipo, o próprio namorado ou namorada pode nem estar olhando, ou a pessoa de fora pode nem estar demonstrando nada, mas na cabeça o negócio é tão pesado que pra ele é verdade e acontece. Não adianta ninguém falar que não é, falar que ninguém mais percebeu isso além dele, não adianta. E aí é doença mesmo, né? Não tem outro jeito. Nesse momento é que eu aproveito o gancho aí da conversa para trazer as outras notícias, né, que eu tinha separado, né? E essas notícias, infelizmente, estão todas elas, são duas notícias, estão relacionadas a crimes por ciúme, devido a ciúme, né? Então tem uma aqui em que o TJ de São Paulo, Tribunal de Justiça de São Paulo, ele condenou um homem, proferiu injúrias raciais por ciúme da namorada. Então o cara cometeu o crime de racismo, fez contra injúrias, a namorada? Não, por causa da namorada. Então contra uma outra pessoa. Ele estava com ciúme da namorada por conta do jeito que ela estava, segundo ele, ela estava tendo uma questão com outro cara, e o cara, por conta disso, ele foi lá e ofendeu esse outro cara, chamou o cara de preto, macaco e pobre. E aí o cara, além de xingar o cara, né, ele foi lá e bateu no cara, deu soco, enfim, o cara saiu ferido ainda, né? Psicologicamente e fisicamente, no caso. Diz o cara que cometeu esse ato, diz que a vítima, né, quem ele agrediu, tinha convidado a namorada para sair. E a namorada falou não, e aí ele tem que bater no cara? Então, pois é. Que coisa, não é mesmo? É a grande questão, né? Você vê o cara, ele começa a delirar, é delírio mesmo, né? A gente pode até, a gente não sabemos aqui as especificidades do caso, né? Mas provavelmente esse cara já estava delirando, já estava, por causa do ciúme, ele partiu para uma agressão física, né? Isso aqui é um sintoma muito claro desse ciúme obsessivo, pra mim. Aqui nós estamos lidando com um ciúme obsessivo e outra notícia que eu trouxe também, no Judiciário de Goiás, né? Que a palavra ciúmes aparece mais de 50 mil vezes em atos judiciais. Então eu peguei aqui essa notícia sobre casos relacionados à Lei Maria da Penha em tramitação que estão andando no estado de Goiás. Nesse momento tem 67 mil processos relacionados à Lei Maria da Penha. Desses 67 mil, você tem 280 deles de feminicídio. E aí na pesquisa lá que a matéria mostra, a palavra ciúmes é citada em 51.760 vezes, né?
né, nesses processos, né? A gente vai vendo aí que, além disso, né, decorrência de tudo isso, de questões relacionadas a ciúme obsessivo, nos ajuda a entender o grande número, né, de medidas protetivas que foram concedidas pela justiça, né? Entre os anos de 2016 e 2018, essas medidas protetivas em que, no caso, o homem não pode chegar a tantos metros da mulher, essas medidas protetivas ultrapassaram 19 mil. E só nos primeiros meses de 2019, isso que me chamou a atenção, esse é até um dado que seria interessante atualizar, nos primeiros meses de 2019, nos primeiros 4 meses, salvo engano, haviam sido protocolados quase 3 mil pedidos de medidas protetivas. Que, então a gente vê como é que, se a gente levado assim no limite, o ciúme ele pode ser fatal. Eu vou fazer um adendo aqui que eu acho que é uma coisa que muita gente não sabe, eu não sabia até pouco tempo atrás, que o simples fato de você fazer um BO com a Lei Maria da Penha não é suficiente para você ter a medida protetiva. Você tem que fazer o BO e pedir pela medida protetiva. Então talvez esse aumento nos primeiros meses de 2019, ou seja, na verdade, o que demonstra ser um aumento, né, a gente precisaria saber o resto do ano, ele pode ter se dado a partir da informação, da própria delegada informar, você quer fazer uma medida protetiva? Porque muitas vezes a mulher acha que o fato dela fazer o BO e pelo Maria da Penha ou na delegacia da mulher é suficiente, não é. Você tem que solicitar separadamente. Mas eu acho que eu achei aqui então, pelo menos na minha concepção, qual que é a grande separação entre o ciúme obsessivo que pode levar à violência doméstica, e tá bem claro aí que o ciúme é uma das grandes causas, se não for a maior, e o ciúme natural, inerente, que já vem de fábrica com o ser humano, que é tratar a pessoa com a qual você está enquanto um objeto de valor e não enquanto um indivíduo que tem suas questões, suas vontades, suas necessidades e que inclusive pode falar não.